Arton tem muitos lugares que são característicos, inusitados e esquisitos. Eu concordo. Mas tem um lugar dentro de Arton que se destaca por ser talvez o lugar mais legal, mas ao mesmo tempo o lugar mais letal de toda Arton. Nós estamos falando aqui da Podismânia, meus amigos, o reino das fadas, um lugar em que o tempo é relativo, um lugar onde tudo pode acontecer, as fronteiras não são delimitadas, não são marcadas como a gente acredita, e lá todas as raças são possíveis e imagináveis, desde Eiradãs a duendes. Olá, eu sou o Glitai, e é isso, hoje eu vou te contar tudo sobre a Podismânia na nossa playlist que nós estamos fazendo aqui no canal, sobre todos os reinos de Tormenta 20, tá? A playlist tá na descrição, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo saber em detalhes esse lugar absurdo que existe em Arton. A confusão começa no próprio nome, tá? Dizem ali as fadas que de duas uma. Ou Podismânia, ela realmente tem um nome que é impronunciável pelos humanos e por outras raças comuns em Arton, porque as fadas acreditam que nomes têm poder, e você não pode sair falando o seu nome por aí como se não fosse nada. E outra vertente diz pra gente que as fadas não acreditam que nomes sejam necessários, acreditam que esse seja um costume dos mortais e não se aplicam isso nas suas tradições. E percebam que todas as tradições, ali, tudo que a gente for falar sobre as fadas, ele é muito dessa forma, tá? É tudo entre versões, é tudo sobre disse e não disse, a gente nunca tem ali uma linha do tempo, uma história clara, catalogada sobre Podismânia. Tudo vai ser sempre uma confusão vista de diferentes modos. De qualquer forma, Podismânia tem esse nome por conta do primeiro, ou pelo menos aquele que acreditam ser o primeiro humano a ir para Podismânia. E aí a gente tem nomes aqui extremamente complicados, tá? O nome dele era Mihailet Podsmith. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Dizem que esse homem ele foi sem querer parar em Podismânia quando ele estava caçando, já que as fronteiras, como eu mencionei lá no início, elas são muito voláteis. Você pode acabar indo parar em Podismânia mesmo sem querer. E lá ele já se perdeu no mundo das fadas e encontrou a rainha da Podismânia, aquela que é praticamente imortal, está lá desde os primórdios e tem um nome complicadíssimo. Ela se chama Rainha Tantala da Erhelin. Eu acho que pronunciei certo, não faço a menor ideia. Mas dizem que o nosso amigo ali, Podsmith, ela teria se apaixonado por ele e teria feito dele prisioneiro até que ele se apaixonasse por ela. Ele não se apaixonou por ela porque ele já tinha um amor no mundo de Arton mesmo, né? Nos mundos mortais, nas terras mortais. E a rainha então mandou trazer aquela mulher amada dele e aprendeu também. E aí, ele finalmente, né, por conta dela estar presa, acabou aceitando amar a rainha. Mas 3 dias depois, a rainha enjoou dele e mandou ele de volta para o mundo mortal. Ele voltou já velho e completamente insano da cabeça. A mesma confusão se aplica ali sobre a origem das fadas. Ninguém sabe ao certo de onde elas vieram, por que elas são, por como são, ninguém faz a menor ideia. O que dizem por aí, o que é o mais aceito talvez, é que as fadas seriam um devaneio de Winla, quando Nimbi sussurrou nos ouvidos ali da nossa deusa da magia Wina, e ela criou então, sem querer, ali as fadas. Esses seres dotados de grande poder mágico, porém com esse comportamento caótico, característico ali de Nimbi, que talvez esse deus aí da sorte, do azar, da loucura, tem muito interesse na Podismânia. Essa mesma confusão se aplica também às fronteiras, como eu disse. Ninguém sabe exatamente qual o tamanho real da Podismânia. Ninguém tem noção de onde começa, onde termina aquelas fronteiras. Aquela imagem que nós temos no mapa, ela é uma imagem mais do que simbólica, em que a gente não pode dizer com certeza de que aquilo é a Podismânia. É uma grande confusão realmente na história delas e as fadas parecem não se importar muito com isso. O primeiro registro histórico que a gente tem é lá em 1110, quando o território em que fica a Podismânia, ou pelo menos conhecido, né, da Podismânia, era parte das Repúblicas Livres de Sambúrdia. E nesse ano aí de 1110, as Repúblicas Livres acabaram declarando ali a independência da Podismânia. E aí, abre parênteses aqui para minha opinião, eu acredito que eles fizeram isso muito por conta das confusões, né, que as fadas poderiam trazer ali para o seu território, fecha parênteses. Mas nesse mesmo sentido, as fadas acham isso muito engraçado, porque elas mesmas nunca se consideraram parte das repúblicas livres para se tornarem independentes. A grande verdade é que a história da Podismânia ela tá muito ligada à rainha Tantala da Erhelin. Eu comentei mais cedo, tá? Isso porque dizem também que desde o início da Podismânia ela estava lá.
Será que a criação de Uina com o Nimb foi justamente a rainha das fadas e ela, com tamanho poder, não deu origem a todo o resto? A gente sabe que ela é imortal, extremamente poderosa e tudo na Podismânia gira em torno dela. Inclusive a sua principal vilã, que ela chama de Rainha Má, que governa um lugar cujo nome é praticamente impossível de pronunciar, mas está escrito aqui para vocês verem e tentem a sorte ao ler aí. Nós temos ali que Podismânia parece seguir um ciclo de tempo diferente. O tempo lá ou passa muito rápido ou passa muito devagar. E dizem que é um ciclo porque isso varia muito de acordo com as fases da própria rainha. Pois é estranho, né? Mas o livro ele conta bastante pra gente, o Atlas de Arton, que a rainha ela tem fases da sua vida que vão desde a sua coroação até a parte em que ela inventa a Rainha Má, que é a sua principal antagonista, e elas guerreiam na fase da vida guerreira da rainha, e depois disso ela vai pra fase que ela está agora, nesse momento da lore, inclusive, de Tormenta 20, que é a fase da donzela, em que ela tem muito mais interesse sobre intrigas da corte, espionagens, fofocas e coisas do tipo. Mas a Rainha Má, ela ainda está governando uma parte da Podismânia que é só dela, e que ela, a qualquer momento, pode almejar ali uma espécie de vingança, tá? A Rainha Tantala, ela tem um dragão fada, que também tem um nome muito difícil, mas está escrito aqui, e que ele pode se aumentar, né, o seu tamanho de várias vezes. Ele realmente parece ser um dragão muito, muito poderoso. Nós temos ali uma citação em que a própria rainha foi desenvolvida, digamos assim, na lore de Tormenta 20, que é lá na trilogia Tormenta, que já tem resenha aqui no canal de todos os livros. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês sobre o que acontece, mas tem uma passagem do livro da trilogia Tormenta, no segundo livro, se eu não me engano, no segundo, acho que é no segundo, em que o inimigo, né, Crânio Negro, deseja passar pela Podismânia. E aí ela aparece, tem todo um desenvolvimento ali da parte dela, que é bem interessante, tá? Bem confuso, caótico, mas bem interessante. Sobre as fases da rainha, né? Então ela tem ali a fase criança, a fase guerreira, que é quando ela duela ali, ela trava uma guerra contra a Rainha Má, a fase donzela, que é a que ela se encontra agora, a fase dama e a fase senhora. Dizem que depois que ela chegar na fase senhora, ela volta para a fase criança e tudo começa novamente. Bem confuso, mas são as fadas. O livro diz pra gente, olha só que interessante, que atualmente ela se encontra na fase donzela e que ela tem a aparência de uma linda jovem de pele macia como seda, cabelos longos, com mechas negras e verdes, os olhos castanhos quase dourados, e que ninguém duvida que ela seja a fada ou mesmo a criatura mais bela de Arton. Forte essa descrição, né? Dentre os lugares que existem na Podismânia, a gente precisa destacar a árvore do céu. Dizem que foi um presente da própria Alihanna, deusa da natureza, para a rainha Tantalen, quando ela foi coroada pela primeira vez. Ela é uma árvore colossal, gigantesca, cujos galhos tocam as nuvens, e dentro dessa árvore fica essa principal cidade, a capital da Podismânia. Lá dentro a gente tem o castelo da própria Rainha das Fadas, o castelo chamado Daemhan, nossa, muito difícil, e nesse castelo, nesse lugar, de forma geral, ela tem poderes praticamente insuperáveis, um lugar onde ela realmente domina toda a realidade. Esse lugar é escondido, dizem que você não consegue encontrá-lo ali, a menos que você tenha permissão para vê-lo, e que, a mais que durante um ano inteiro no século, esse lugar ele não pode ser escondido e fica visível durante todo esse período. Acredite se quiserem, mas na Podismânia nós temos lá uma cidade para humanos. Pois é, existe lá a cidade normal dos humanos, porque, acredite se quiserem, Podismânia faz parte do reinado, aquela aliança de reinos que nós estamos comentando aqui até agora, né? Todos os reinos da nossa playlist eram parte do reinado, uma aliança política. Então essa cidade normal dos humanos, ela foi feita para receber os humanos, principalmente esses do reinado. Ali, teoricamente, a rainha Tantala mandou construir tudo conforme ela acredita que seja normal e habitável para os humanos. Então a gente não tem ali casas nem grandes nem pequenas, a gente não tem nada muito luxuoso nem mágico, a gente tem tudo normal. Pelo menos até a segunda linha, porque as fadas elas não conseguem realmente compreender o que os humanos são de fato e o que eles precisam. É por isso que lá existem várias controvérsias.
Por exemplo, na taverna que existe na cidade normal dos humanos, a gente não tem exatamente comida. A gente tem várias coisas, pode ter comida, mas também pode ter outras coisas que não tem nada a ver, como um pergaminho com a receita de uma comida. Pode ter bebidas com ácidos ou venenos. Querendo ou não, por mais que ácidos e venenos façam mal, eles ainda podem ser ingeridos, né? E eles consideram isso como bebida. Uma loucura. Além disso, as casas, muitas delas são fachadas, como se fossem casas cenográficas de filme, cinema mesmo. Tem só a fachada ali como uma casa normal, mas depois disso não tem nada a ver, nada dentro. As fadas, elas não conseguiram compreender exatamente como as coisas deveriam acontecer, mas essa cidade existe lá. E a última cidade que eu acho que vale muito a pena a gente comentar por cima é a cidade ali, a Terra das Sombras, a parte governada pela Rainha Má. Lá existe um reflexo distorcido e cruel do resto da Podismânia. Dizem que Tantala, a Rainha das Fadas, quando estava lá na sua fase de criança, começou a ter alguns pesadelos, alguns pensamentos erráticos, e aí, num surto, ela arrancou tudo isso da sua cabeça e jogou para fora. Nesse momento, ela criou essa parte aí da Terra das Sombras. Lá existe o reflexo de tudo, né? E o maior pesadelo dela é a própria Rainha Má, que saiu de sua cabeça. A Rainha Má parece odiá-la acima de tudo e se apresenta como a detentora de todas as fadas malignas que são contidas ali pela Terra das Sombras, mas que existem realmente para fazer o mal. O livro ele dá uma descrição bem interessante pra gente da Rainha Má. Ele fala o seguinte, olha, cercada de um cortejo de fadas altas e esguias, de pelos arroxeadas, famintas por carne humana, a Rainha Má se apresenta como uma donzela com traços de criança e alguns aspectos de velha senhora. Seus cabelos são longos, feitos de teia de aranha, sua pele é pálida como se fosse uma camada translúcida e houvesse brumas sombrias por trás. Não tem lábios, mostrando gengivas roxas, cheias de dentes trincados, de formas muito variadas. Bizarro, né? Agora vamos dar uma olhada aqui nas características principais do reino que o Atlas traz resumido pra gente, tá? Nós temos ali o brasão, então, da Podismânia, né? Muito bonita, que vem com essas árvores duplicadas ali. Nós temos ali o nome oficial do reino, que é impronunciável pelos povos não feéricos, né? Dali. O lema é Felizes para Sempre, bem típico de fadas. Nós temos ali o gentílico feérico das pessoas que vivem na Podismânia. A capital é aquele nome estranhíssimo que eu comentei com vocês. A forma de governo, ela, assim, não é muito entendido por quem não faz parte da Podismânia, mas basicamente a gente sabe que a rainha faz parte da terra da Podismânia e vice-versa, ou seja, ela que praticamente domina tudo por ali. A regente é a própria rainha Tantala da Erredalin. A população, ninguém sabe qual é o número exato, né? Como eu disse no começo do vídeo, a gente tem várias extensões diferentes da Podismânia, ninguém sabe exatamente qual é o tamanho dessa terra e as proporções que existem dela. As raças principais que vivem ali são fadas de todos os tipos, humanos, dragões-fadas e goblins. E as principais divindades, Nimbi e Wina, né? O que faz todo o sentido. Cara, a Podismânia é um lugar fantástico e ela veio bem completa ali no Atlas, mas infelizmente não dá tempo de a gente falar completamente sobre todos os detalhes e minúcias por aqui, né? Mas eu acho que eu consegui passar a ideia geral para vocês. Tem ainda a Caçada Selvagem, que é feita, liderada ali pelo Rei das Fadas, um negócio bem bacana, vale muito a pena vocês conferirem, tá? Mas muito obrigado por assistirem e chegarem até aqui. Deixem um like, tá? Isso é importante demais. Se puderem, clique no botão Seja Membro. Os membros ajudam demais o canal. Por apenas R$3 por mês você vira membro do canal e tem diversos benefícios, além de me ajudar muito, tá? Muito obrigado aí a todos os membros. E no mais, é isso. Não esqueça de conferir a playlist, deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau! Até a próxima!